Bom, eu insisto em duas coisas. Eu trabalho enfim, com o uso desses materiais, vamos dizer assim, culturais, entre aspas, né? Na sala de aula já há algum tempo, né? E uma coisa eu insisto, né? Eu gostaria que ficasse clara uma premissa, e aí não sei se todos vão concordar ou não, mas, enfim, eu gostaria já de estabelecer essa premissa, que é um ponto de partida para a discussão. Por exemplo, o uso do audiovisual, do cinema, ele, em nenhum momento, deve ser pensado para substituir alfabetização, ou letramento, como se diz hoje, né? Ou como, vamos dizer assim, um estímulo para quem não gosta de ler. As duas coisas caminham juntas e devem caminhar juntas. Então, acho que é uma primeira questão. Essa foi uma discussão muito grande nos anos 80, comecinho nos anos 90, né, quando a gente começou a trabalhar com essas questões. Então, o aluno não gosta de ler, então vamos passar um filme. Eu diria que o uso do cinema, em sala de aula, em projetos escolares, ele pode e deve se conectar com enfim, com as atribuições da escola, não é? E uma delas é, sem dúvida, preparar a pessoa para o mundo da escrita e da leitura. Eu não acho que sejam incompatíveis. Inclusive, é mais provável que a pessoa, enfim, que o aluno futuramente goste muito de cinema e procure, inclusive, ampliar sua cultura cinematográfica, se ele for um bom leitor, né? Então, obviamente, eu não quero aqui retomar os preconceitos contra a cultura oral, não é por aí a coisa, né? A cultura oral é muito importante, muito rica, mas é preciso que também a gente tenha a dimensão da importância da leitura, que hoje é um grande debate no Brasil também, não é? E isso não é incompatível com o uso do audiovisual, o uso do cinema, enfim, né? Uma coisa alimenta a outra. Então, essa é uma premissa que eu sempre gosto de deixar claro, para evitar, inclusive, equívocos em relação às propostas que eu faço. Então, primeira coisa, a experiência do cinema, ela é sempre, não é, ambígua, num certo sentido, né? Ela é subjetiva, emocional, fantasiosa, não é? E, em princípio, portanto, fora desse leque, não é, de objetivos da educação. Embora a educação, hoje em dia, trabalhe também com esses elementos, né? Por outro lado, ela é objetiva, não é? Os nossos olhos veem imagens, não é? Ela é racional, pois os filmes, via de regra, contam uma história a ser compreendida pelo espectador. Aí eu estou, obviamente, preso mais ao tipo mais comum de cinema, que é o cinema mais narrativo, vamos dizer assim, né? Existem outros tipos de cinema, né? E, por um certo sentido, quer dizer, pelo menos o que predomina no mercado hoje em dia, né, cinematográfico, é de corte realista, ou seja, a encenação que nós vemos, né, que está na origem do filme, muitas vezes nos transmite um efeito de realidade. Aliás, esse conceito é fundamental. Por isso que os filmes, mesmo sendo ficções, quando o aluno vai ver, ou quando um adulto vai ver, ou quando um professor vai ver, sempre há um pacto de realidade naquelas 2 horinhas, 3 horas que a gente está na sala de cinema. Eu não vou dizer sala escura, porque hoje em dia se vê muito cinema em DVD, né? Enfim, mas o fato é que ver um filme na sala escura, no telão grande, esse efeito de realidade se potencializa, porque você está totalmente voltado para aquela experiência. Então, esse pacto de realidade, esse efeito de realidade, é um dado muito importante que o professor tem que levar em conta, ao lado dos aspectos do devaneio, né? Enfim, do sonho, da fantasia que o filme acaba suscitando também, né? Isso, uma outra premissa, quer dizer, isso no trabalho, essa experiência no trabalho escolar, ela não morre. Essa ambiguidade está presente o tempo todo e ela tem que, enfim, ser trabalhada pelo professor. Uma coisa muito importante: todo filme, ficção ou documentário, é resultado de um conjunto de seleções, escolhas, recortes, né, perspectivas, feitas, né, que envolvem um leque de profissionais, né, de interesses comerciais, ideológicos e estéticos. Quer dizer, por aí que a gente analisa um filme como documento. Eu não estou pensando nem no caso da história, né, mas na educação, nas várias disciplinas, né? O que eu quero dizer com isso, né? Quando passamos um documentário sobre um determinado tema, por exemplo, um tema histórico, né, aquele documentário é um conjunto é o resultado de escolhas, e essas escolhas têm que ser compreendidas e analisadas em sala de aula. Eu diria que o espírito maior do trabalho com o cinema em projetos escolares, né, em sala de aula,
é tentar decodificar essas escolhas, discuti-las, problematizá-las, não é? Seja documentário, seja ficção, não é? Então, uma coisa muito importante é questionar esta ideia de que, então, a ficção não tem compromisso com o real, não é? E o documentário fala sempre a realidade, né? Nos fala sempre de alguma realidade. Isso acho que é uma coisa que os livros, né, os cadernos, inclusive, que vocês têm, já apontam para essa problematização. Quer dizer, então, o próprio material que vocês têm à mão aí do projeto já dá elementos, dá subsídios para essa crítica, né? Agora, eu sei que ainda existe essa expectativa de que, se eu passo exibo um documentário em sala de aula, tem uma expectativa de que ele ilustre um determinado conteúdo, que ele reforce um determinado conteúdo que eu trabalhei. E a ficção é um pouco mais para estimular debates, né? Vejam que, então, tem que tomar cuidado, porque muitos filmes, inclusive extremamente fantasiosos, o tempo todo, e aí o cinema norte-americano é o paradigma disso, né? O tempo todo estão nos passando ideologia, visões de mundo, né? Valores, né? Conceitos, né? E isso não é brincadeira, sobretudo num cinema como o norte-americano, que é uma grande indústria, extremamente atrelada a uma ideologia, vamos dizer, hegemônica no país, não é? E, por sua vez, é peça de propaganda o tempo todo, né, no exterior, né? Ainda que, obviamente, é um cinema plural, com, enfim, debates internos. Eu não estou querendo aqui, né, ter uma visão simplista do cinema norte-americano, né? A ideia não é essa, mas, sobretudo no cinema norte-americano, que domina 90% do mercado, não é? Essa questão da ideologia está o tempo todo colocada. Normalmente, os filmes sempre estão passando algum tipo de valor, até porque eles dialogam quase sempre com o público norte-americano em primeiro lugar, com o espectador médio. Portanto, são filmes feitos para o mercado interno. Mas, normalmente, pelo seu alcance mundial, acabam influenciando também outros públicos. Então, pensar essas escolhas é muito importante, que elas não são, às vezes, muito óbvias, até porque o bom cinema de gênero é aquele que oculta as escolhas, né? Esse é o princípio do cinema de maior sucesso. Ele oculta suas escolhas, ele oculta, dá a impressão que ele é quase que um filme que brota, né, da natureza, né? Por isso se diz naturalismo hollywoodiano, né? Bom, portanto, todo filme documental não é a representação direta da realidade, né? Inclusive, uma boa parte dos documentários problematiza o uso das imagens reais, né? Vamos dizer, se o setor mais avançado dos documentários hoje em dia, né, o próprio Eduardo Coutinho, por exemplo, João Moreira Salles, pensarmos no Brasil, uma das questões centrais é problematizar o próprio uso da imagem diretamente captada de uma realidade, né? Então, isso é um princípio, né? E, por sua vez, o filme ficcional não está desligado da sociedade que produziu. Quer dizer, não é aquela coisa que, às vezes, eu estou colocando isso porque, em muitos debates com professores, aparecia essa questão. Mas como é que a gente analisa o filme sem saber o que o diretor quis dizer realmente? Ou então, será que não estamos desrespeitando a liberdade poética do diretor? Ora, a liberdade poética ou a criatividade do diretor, do roteirista, existem sempre, aliás, como em qualquer obra de arte. O que não desliga a obra de arte da realidade social, não é? Quer dizer, porque normalmente o que um diretor, um criador faz, está, enfim, dentro de um determinado caldo cultural, determinada visão de mundo, inclusive dialogando com interesses que são econômicos, políticos, né? Portanto, liberdade de criação artística não necessariamente implica em ausência de elos com o social, né? Portanto, analisar um filme, muitas vezes, é analisar para além do que o diretor quis dizer ou não quis dizer, porque é a obra que interessa, né? A obra se materializa como tal, e aí o professor, o crítico, enfim, o cinéfilo, né, ele tem diante de si a obra, né? Por exemplo, eu cito aqui um exemplo muito concreto aí, que aconteceu no cinema brasileiro ultimamente, quando o José Padilha, diretor do Tropa de Elite, explicava seu filme. Ele explicava de um jeito, os críticos viam outra coisa, né? Não, o filme não quis fazer a defesa da violência policial, o filme não quis... Mas a obra está dizendo, em muitos momentos, pelo menos, né, da sua narrativa, exatamente o contrário do que o diretor está apontando. Então, vejam que não se trata de, né, ficar preso a uma determinada intenção. O professor tem que aprender a olhar um filme e perceber sua narrativa interna, suas contradições, seus valores, para além, às vezes, do que se fala do filme, né? Seja a crítica, seja o diretor, né? Depois eu posso até exemplificar isso para ficar mais claro.
Então, quais as regras básicas de linguagem? Para a gente fazer esse trabalho, obviamente, temos que conhecer algumas regras de linguagem, né? O cinema é uma linguagem artística e tem regras. Essas regras são flexíveis, são sujeitas a revisões, rupturas, invenções, mas existem, né? Portanto, primeiro, o que está em jogo, né? Estou aqui apontando para um primeiro olhar que a gente pode ter sobre um filme, num trabalho escolar, por exemplo, né? O tema do filme é importante, a identificação do tema, não é? Enfim, o que o filme defende acerca deste tema, né? Como ele construiu o tema, não é? O tema não necessariamente é a mesma coisa que o roteiro, ou seja, a sua roteirização. Roteiro é a parte escrita do filme. E ela é, vamos dizer assim, eu diria que ao lado da montagem, né, é a alma oculta do filme. Normalmente nós não percebemos isso como espectadores, porque nós estamos preocupados com os diálogos, com a encenação, com a mensagem mais, né, ou então com os figurinos, ou enfim, com os cenários. Quer dizer, o que nos impacta exatamente não é a natureza da linguagem cinematográfica, que eu diria montagem e roteiro. Quer dizer, o epicentro, né, dessa linguagem cinematográfica exatamente são esses dois elementos. E o roteiro é fundamental. É o roteiro que mais ou menos define características de personagem, né, define ritmo do filme, define possibilidades da decupagem e da própria encenação, né? E, em certo sentido, no roteiro se define, não é? Se aponta, quer dizer, uma vez aprovado pelo diretor e pelo produtor, que são as duas cabeças do filme, vamos dizer assim, né? O roteiro já tem praticamente a mensagem ideológica do filme ali, né? Na forma de diálogos, de ambientações, né? E, obviamente, o roteiro ainda não é a representação fílmica. A representação fílmica começa a ser feita à medida em que o filme é encenado, é rodado, né? Ou no filme da televisão ele é gravado, né? Mas enfim, e depois ele é editado, né? Portanto, a representação começa a ser construída a partir do momento que um tema é roteirizado e encenado para ser rodado por um diretor, constituindo um material bruto, e deste material bruto, né, surge aquilo que a gente vê no cinema. Para vocês terem uma ideia, a média no cinema norte-americano, né, que é o paradigma de cinema rico, comercial e com uma escala de produção, né, muito grande, a média é de 9 vezes mais filmes, rolos, né, filmados em relação ao que a gente vê como resultado final. Ou seja, se um filme tem 2 horas, normalmente foram rodadas aí 20, 30 horas para o primeiro material bruto, né? É claro que isso não é o ideal. Normalmente os diretores gostam de cortar, os produtores gostam de cortar custos, então isso tende a diminuir. Mas no geral, sempre 3 a 4 vezes mais, não é, rodagem do que aquilo que a gente vê na edição final. Para vocês terem uma ideia, então, de como são feitas, né? O leque de escolhas se amplia, né? No cinema brasileiro é um pouco mais complicado. Por exemplo, tem uma famosa cena do Glauber Rocha no final do Deus do Diabo na Terra do Sol, que a moça está correndo, né? A Ioná Magalhães está correndo no sertão e ela tropeça, né? E aí a crítica fez uma série de interpretações sobre o sentido alegórico desse tropeço, né? Na verdade, o Glauber, não sei se ele estava dizendo a verdade ou não, ele falou, não é que não tinha nada por trás desse tropeço da heroína, simplesmente não tinha mais filme para fazer. Então ela caiu mesmo, eu não pude falar, vamos voltar à cena e filmar, né? Então, vejam que, de qualquer forma, a crítica falou que era a mulher que ficava para trás no processo histórico, aí acusaram o Glauber de machista, enfim, né? Então, enfim, tem esse problema. Às vezes a nossa interpretação, muitas vezes, vê coisas que o diretor não quis. Agora, por outro lado, também tem a interpretação interessante, né? Porque eu me lembro aqui de um diálogo do Jean-Luc Godard, eu não me lembro com qual diretor, né? E o Jean-Luc Godard, no debate, falou sobre o filme do determinado diretor, falou 1000 coisas e fez 1000 análises, 1000 elementos. E aí, terminada a fala do Jean-Luc Godard, o diretor falou, olha, eu não quis fazer nada disso, né? Esse filme aí que você viu não foi o que eu fiz. Aí o Godard falou assim, azar seu, porque o filme que eu vi é melhor que o seu. Então, um pouco isso também. Às vezes a interpretação valoriza algo que, por si, né, é um jogo. Um outro elemento importante é a linguagem que os realizadores escolheram para desenvolver o tema. Eu estou falando realizadores porque, como a gente, na verdade, trabalha
basicamente com material brasileiro e também, sobretudo, norte-americano, né? Nesse tipo de cinematografia, além do diretor, o produtor que é o cara do dinheiro, né? Tem muito papel, muita importância, né, no resultado final. Geralmente, o cinema norte-americano, né, claramente a gente identifica, quem está acostumado, com finais de produtor. Ou seja, o filme tem um desenvolvimento Y, aí no final muda tudo, né? É o chamado final de produtor. Claramente, no meio do processo, o homem do dinheiro falou, olha, esse final não vai agradar o público, pode mudar. Né? Aí tem 1000 cenas de ação, né? Todo mundo... Enfim. Então, a gente percebe que o produtor tem importância. Por isso que eu falo realizadores, porque, na verdade, o diretor, o roteirista, o produtor e o próprio editor ou montador do filme. Não é? Então, a linguagem que os realizadores escolhem é importante. Não é? Ou seja, eles, no cinema mais comercial, normalmente o roteiro ele é enquadrado num determinado gênero narrativo. Drama, comédia, né? Aventura, por exemplo. Né? E nesses gêneros tem subgêneros, né? Uma aventura de faroeste, uma aventura de ficção científica. Né? E para cada gênero e subgênero existem regras, certas regras de linguagem. Né? Então, melodrama tem determinadas regras, não é? Que é diferente do drama realista. Não é? Então, por exemplo, o drama realista, às vezes o mesmo roteiro, o mesmo tema, vamos dizer assim, o mesmo roteiro básico, o mesmo argumento, vamos dizer assim, né? Ele pode ter uma levada mais para o drama realista ou para o melodrama. Se ele vai para o melodrama, precisa ter bom e mal. No drama realista, não. Se o diretor falou, quero fazer um melodrama, as pessoas têm que chorar, têm que se emocionar e acabou. Né? E dentro de certos clichês. Né? Tem que ter lá o bom e o mal. Né? Assim, o mal tem que ser vilão. Né? O apelo emocional é mais direto. No drama realista, ou, por exemplo, se a gente pega... Né, esses elementos podem não estar tão destacados, eles podem ser mais sutis. Né? E o jogo bem e mal, que é muito importante nesse tipo de cinema, é mais sutil também. Então, vejam que a escolha do gênero implica um determinado desenvolvimento da narrativa. Né? Isso o professor tem que ficar muito atento, porque muitas vezes a ideologia, vamos dizer assim, que é enfim, ou os valores que o filme veicula, estão muito filiados ao gênero que ele escolhe. Volto ao exemplo do Tropa de Elite. Né? O Tropa de Elite é claramente um dos primeiros filmes brasileiros que assume um cinema de gênero, ou seja, uma aventura policial, coisa que não é muito comum no nosso cinema. Foi bem feita nesse sentido, no sentido técnico. Né? É um filme de ação, e a própria estruturação do personagem na sua crise responde ao gênero que é muito comum nos Estados Unidos, né? Que é o herói em crise, mas que não hesita na hora do perigo. Né? Então, isso implica numa determinada personagem que, por sua vez, é portadora de determinados valores. A própria escolha, né, do gênero. Os recursos de câmera. Né? Normalmente, o cinema que quer complicar menos a vida do espectador não fica com muitos recursos de câmera. O enquadramento é mais tradicional. Né? Basicamente, são 5, 6 tipos de enquadramento, né, mais tradicionais. Né? Evita movimentos bruscos, evita, enfim... distorções e elipses e movimentos, né, que exigem do espectador uma familiaridade um pouco maior com o cinema. Normalmente, o cinema comercial opta por alguns movimentos de câmera, não é, que implicam em determinadas aproximações com o espectador. Não é? A televisão, isso é mais restrito ainda. A televisão, geralmente, tem 2 ou 3 tipos de enquadramento. Né? Ou é um chamado plano médio, não é? Ou é o close. Televisão é isso. Dificilmente você tem, no máximo, um plano de conjunto, mas isso, né? Ou seja, que é um enquadramento que se organiza. O cinema é mais rico, né? E aí, obviamente, o cinema de autor, um cinema mais livre, mais descompromissado com regras de mercado, a câmera é muito mais solta, mais livre e exige mais na hora de assistir. Né? E aí inclui, por exemplo, fotografia, escolha, quer dizer, a textura que a gente vê na tela, não é? A cor, a intensidade, né? Então, pego aqui um filme como Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos. Né? Nós vemos na tela, muitas vezes, um extremo contraste, né, entre uma luz que entra nas casas pobres lá do sertão e as pessoas que, às vezes, ficam... Né, a gente não consegue ver a cara direito das pessoas, dos personagens. Isso foi proposital, ou seja, uma abertura grande de diafragma que tenta passar o universo opressivo do sol da seca, que está lá no livro do Graciliano Ramos, inclusive, né? Tudo é amarelo, né? Então,
Então, como é que o diretor resolve isso fazendo um filme em preto e branco? Estourando a luz, como se diz. Então, vejam que isso que em princípio é um erro na narrativa mais clássica, mais quadradinha, é um recurso expressivo para incomodar o espectador, para fazê-lo minimamente sentir o que é o sol o tempo todo na cara, né? Então, é um recurso de câmera um pouco mais sofisticado do que um filme mais comercial, né? Teria uma fotografia mais discreta, você poderia ver todos os elementos em cena, tudo seria muito mais arranjadinho, né? É mais fácil ver, a gente está mais acostumado, né? Vamos dizer assim. A montagem, a edição, né? Montagem e edição, que é outra alma da linguagem cinematográfica, ou seja, o resultado, né? A montagem e a edição implicam no resultado final do filme, praticamente, né? Ou seja, a sequência de cenas, os cortes, né? As emendas, a supressão, às vezes, de cenas muito longas, os cortes muito rápidos ou menos rápidos, o uso do chamado plano sequência, não é? Por exemplo, Alfred Hitchcock, né? Vamos pegar aqui, eu até gostaria de fazer não tive tempo de fazer uma edição porque não há melhor escola para aprender o que é edição e montagem do que Alfred Hitchcock. Ao mesmo tempo, são filmes extremamente agradáveis de serem assistidos, você fica preso na trama, mas os filmes são verdadeiras aulas de cinema, né? Um outro dado importante que o professor tem que levar em conta é a realização do filme como produto sociocultural, né? Então, além daquele comecinho, né? O tema, argumento, roteiro, a linguagem que o diretor escolhe, quer dizer, como é que vai se materializar a representação fílmica, existe um outro dado que é importante levar em conta, que é a realização do filme como elemento, como produto sociocultural. Então, isso envolve marketing, isso envolve recepção da crítica, isso envolve um mapeamento básico das polêmicas em torno da obra. Existem filmes que, quando a gente vai trabalhar em sala de aula, se o professor tem minimamente esse material, tem algum material sobre as polêmicas, sobre as estratégias de marketing do filme, né? Isso dá uma boa discussão, depois de ver o filme, de preferência, né? Para não informar o aluno antes, depois de ver o filme, né? Mas é um material muito interessante. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o cinema americano, o blockbuster, né? O cinema destinado ao sucesso, ele, cerca de 2/3 ou 3/4, muitas vezes, do orçamento do filme é destinado ao marketing. Então, um filme como Titanic, por exemplo, custou $600 milhões, se não me engano. 250 milhões, efetivamente, para o custo do filme, né? O resto, marketing. Ou seja, então, é aquilo, marketing faz com que o filme se transforme num fenômeno social a priori, antes mesmo de fazer sucesso, de saber se vai fazer sucesso ou não, né? Nem sempre dá certo o marketing, mas quase sempre dá. Então, você liga lá, você vai ver seu e-mail, né? Você põe lá, abre, né? Está lá uma fotinho do filme. Veja o trailer aqui. Tudo isso é pago, viu? Tem ilusão, né? Aí você está passando na rua, né? Você vai pegar um filme na locadora, tem lá um cartaz enorme do filme que... Enfim, a produção envolve envolve essa estratégia para fazer com que o filme aconteça antes mesmo de existir como experiência lá na sala escura. Isso é muito importante para discussões em sala de aula, até porque isso desnuda um pouco as estratégias da indústria cultural, que está por trás do cinema. Isso é muito importante, né, que a gente tenha, quer dizer, quando vai trabalhar cinema em sala de aula, também conheça minimamente essas estratégias e tenha material para polemizá-las, né, nesse sentido. Então, só para vocês terem uma ideia do processo, quer dizer, como é que um filme aparece, basicamente, o filme passa por várias fases, né? Tem a pré-filmagem, né? O que é a pré-filmagem? O argumento, né? Eu tenho uma ideia, né? A ideia é, vou filmar tal coisa, né? Geralmente, o roteirista ou o diretor conversam com o produtor e falam, tenho uma ideia. Essa ideia é o argumento. Geralmente, o argumento você escreve em uma página, né? O produtor gostou e falou, então, por favor, gostei desse argumento, parece que vai dar um filme, faça um roteiro. Ou peça para um roteirista profissional fazê-lo, né? Aí começa a fase de roteiro, né? Geralmente o roteiro tem 100, 200 páginas, né? Dependendo aí o caso mais famoso é do Sartre, né? Jean-Paul Sartre, que escreveu o roteiro de Freud, Além da Alma, que é um belo filme, né? Mas aí o John Huston, diretor, viu aquele roteiro de 600 páginas, que, aliás, é um livro já publicado em português, na Nova Fronteira, né? E falou, não vai dar. 600 páginas não dá para filmar. Vai sair um filme de 8 horas, mais ou menos, né? Aí o Sartre ficou bravíssimo, né? Aí não, olha, Sartre, né? O diálogo foi mais ou menos assim.
Olha, Sartre, não dá. As pessoas aguentam até 4 horas, né, assistindo Ben-Hur, mas 6 horas, 7 horas de Freud não dá. Então, o Sartre ficou bravíssimo e tirou o nome dele dos créditos finais, né? Foi na mesma época de Ben-Hur, naquele clássico do cinema, né? Por isso que tem essa comparação. 1960, um grande filme, aliás, saiu agora em DVD, recentemente, né? Então, o roteiro é importante, né? A escolha dos atores. No caso do cinema, mais voltado para o público mais amplo, a escolha de atores é fundamental. Às vezes, tem filmes pensados para determinados atores, né? Eu também volto ao exemplo do cinema norte-americano, que isso é muito comum. Olha, vou fazer um filme para o Bruce Willis, vou fazer um filme para a Angelina Jolie. Quer dizer, o filme já está nascendo conectado ao ator que, por si, puxa a bilheteria. A escolha das locações e estúdios. Quer dizer, tudo isso é pré-filmagem. Olha, vai ser um filme feito em ambiente natural, tal como existe, ou vai ser um filme encenado em estúdio? Isso é uma escolha, não é? Por exemplo, o neorrealismo italiano se recusava a fazer filmes em estúdio, porque como parte dessa busca da realidade social, dessa crítica da realidade social do pós-guerra na Itália, né, é importante filmar na rua, né, com luz natural. Então, Ladrões de Bicicleta, que tem, exatamente, que aliás, talvez o filme paradigmático do neorrealismo, né? Filmado na rua, não tem maquiagem nesse sentido. A fotogenia do homem do povo, né? Então tem todo um princípio teórico e político por trás daquilo que a gente está vendo, né? São escolhas, né? Aí começa a filmagem, não é? Propriamente dita. Bom, tem o roteirinho pronto, o roteiro está aprovado, né? As locações estão aprovadas, os atores estão aprovados, começa a filmagem. Então, é a encenação e registro das cenas e sequências previstas pelo roteiro ou criadas pelo diretor na hora. É muito comum o diretor falar, não, essa cena aqui não vai dar certo, vou fazer. Né? Tem diretor que não usa roteiro, por exemplo, né? Faz só um roteirinho básico e sai filmando, né? O caso clássico do Glauber Rocha. Né? Isso é a filmagem. Né? Bom, feita a filmagem, pode durar 3, 4 meses, começa a fase de montagem e edição do filme. Né? Aí é quando o material filmado, depois de revelado, é selecionado, revelado, enfim, hoje em dia não tem mais sentido isso, né, porque é tudo no computador, né, tudo digital. Selecionado, organizado, recortado, emendado em novas sequências e acrescido de efeitos sonoros e trilha musical, que é a chamada edição final. Né? Então, vejam que tem a filmagem e depois o período posterior à filmagem que efetivamente nasce a obra. Antigamente era na moviola, né? Hoje é no computador. Né? E depois o lançamento, que é um outro momento sociológico do filme, que a gente normalmente não presta atenção. Mas o lançamento é precedido de estratégias, né? De making-off. Né? Making-off é parte, hoje em dia, da estratégia de lançamento do filme. Né? De marketing, de promoção. O filme é inscrito em festivais, tem determinadas recepções. Né? Um fenômeno social em torno dos lançamentos. Né? Como produto artístico, o filme catalisa alguns recursos técnicos e expressivos. Né? Então, isso é importante, eu diria que são os elementos que o professor tem que prestar atenção quando assiste um filme. Né? Tá? E é bom lembrar que o professor tem que assistir antes o filme, de preferência, várias vezes, antes da sala de aula. Eu esqueci de dizer isso, né? Mas depois eu vou retomar esses procedimentos. Né? Parece óbvio, mas não é. Né? Várias histórias já ouvi de, enfim... tem um filme lá legal, vamos passar. Aí chega na sala de aula, passa e não dá nada certo. Ou o filme tem uma cena que, enfim, não devia estar lá, né, para aquela faixa etária. Então, vejam o filme antes. Bom, e ao ver o filme, o que é importante? Prestar atenção. Quais os elementos? Né? Aqui eu estou separando de forma didática, mas, na verdade, a gente está vendo tudo isso junto. Essa é a dificuldade. Cenários e objetos. Perguntando-se se estamos diante de locação real ou de estúdio. Com o tempo, dá para perceber. Às vezes, no começo, a gente fica em dúvida. Se o professor vira mais ou menos cinéfilo, ele já começa a perceber. Isso aqui é estúdio. Isso aqui não sei. Olha que interessante essa locação. Já começa a dominar a coisa. Parece que isso é um mero exercício estético, mas não é. Não é porque, como eu disse, envolve uma série de escolhas que são escolhas, muitas vezes, políticas. Por exemplo, o Glauber, ao escolher o sertão para filmar, tem uma questão ali. É um diálogo com o Euclides da Cunha, é um diálogo com, enfim, né? Com sofrimento. Quer dizer, e mais que isso, quer dizer, a questão do espaço mítico aonde o Brasil nascerá. Quando John Ford filma o deserto americano para fazer seus faroestes, clássicos nos anos 30, 40,
não é? Tempo das Diligências, Paixão dos Fortes, é um espaço mítico da América. Portanto, o cenário, a locação, fundamental. As ruas de Roma, ou das grandes cidades italianas do neorrealismo, fundamental, isso é inseparável do que a gente está vendo. Então, preste atenção nessa questão dos cenários e objetos desse cenário. Né? Tem um filme muito interessante que se chama O Ovo da Serpente, filme do Ingmar Bergman, né? Em que os cartazes são narrativos. Eles têm função narrativa. Você acompanha a história, né? A história com H, né? História política da Alemanha, né? Bom, atores que interpretam os personagens, isso é fundamental, gente. Quer dizer, um ator X ou Y interpretando o mesmo personagem, esse personagem será diferente, né? O personagem será bastante diferente, né? Preste atenção nisto, né? Por exemplo, o Marco Nanini interpretando Dom João VI tem um efeito, né? Tem efeito. Tem a ver com a escolha que a Carla Camurati fez de fazer uma chanchada. Por quê? Porque nós vamos ver e já sabemos que ele é um cômico, um grande artista, por sinal, né? um grande comediante, né? Um comediante contido, né? Porque ele não é propriamente um histriônico, né? Mas no filme ele está todo, né? Enfim, então vejam que a escolha, né? Do ator já nos predireciona na leitura do personagem histórico, né? Se fosse outro ator, outro efeito, né? Luzes, sombras, texturas que incidem sobre a cena e delineiam a imagem, a chamada fotografia, né? Definida aqui de maneira muito... Né? Isso é muito importante, né? Muito importante. Então, por exemplo, tem filmes que puxam para cores mais quentes ou cores mais frias, né? Tem a ver com a narrativa. O exemplo que eu dei do Vidas Secas, né? Preto e branco, mas com uma luz estourada, né? Para incomodar o espectador, né? Se você me dá licença, até para fazer um exercício disso daí, é assim, o Inocência, que é um filme que está na caixa, para isso que você está falando, tem uma ilustração perfeita. Tem o Inocência, e no Caderno 3 de Cinema, tem uma grande experiência do Walter Lima Júnior, traduzindo um pouco isso que o Marcos está falando. Então, como uma atividade, é possível estar trabalhando... Fazer isso nas caixas. Aliás, eu agradeço, porque exatamente eu estava tentando lembrar os filmes da Caixa, mas como são tantos, é até boa essa lembrança. Bom, ângulos, movimentos, enquadramentos feitos pelas câmeras que determinam o que e como veremos na encenação. Não é? O movimento de câmera é algo muito importante. Então, por exemplo, normalmente, quando a câmera vai para o close, ela quer te aproximar do personagem, ela quer que você preste atenção naquele personagem, não é? Normalmente a câmera distante, plano geral, provoca no espectador também um distanciamento, não é? Então, os filmes que querem uma reflexão maior, não é? Que não querem te aproximar tanto da emoção do personagem, geralmente não, né? Enquadram de longe, não é? Sons, ruídos, músicas que acompanham as cenas e sequências, né? Desde o clichê, né, dos exemplos que eu dei, né, em que a música prepara, né, o clima, né, até outras músicas mesmo que não necessariamente feitas para o filme, mas que são inseridas e ganham sentido no filme, né? Importante. Bom, o filme pode ser utilizado como incremento de determinados conteúdo disciplinar, né, previsto nos parâmetros curriculares, né? Então, vale registrar que o filme como ilustração, né, incremento e reforço de um conteúdo curricular, com exceção do ensino de línguas estrangeiras, não é a forma mais adequada. Eu pessoalmente, acho que o filme pode ir além da ilustração, no sentido, eu dei uma aula, eu vou agora, então, ilustrar no filme. Uma aula de história, eu vou, então, falei sobre a Revolução Russa, vou passar Reds, eu falei sobre a Segunda Guerra Mundial, vou passar Ladrões de Bicicleta, ou falando, né, para pegar o exemplo do século XIX brasileiro, vou passar a Inocência para ilustrar. Quer dizer, acho que, sobretudo no Fundamental 2, eu não vejo tanto problema com isso. Mas no ensino médio dá para ir além, né? Acho que, dependendo da classe, dependendo da relação, dá para ir além, né? Então, eu acho que tem essas duas formas básicas de se trabalhar em sala de aula. O filme como um texto, entre aspas, né, gerador de debates articulados e temas previamente selecionados pelo professor, né? Ou seja, então eu estou desenvolvendo determinado plano curricular e escolho filmes, trechos de filmes ou filmes inteiros, para, a partir dos filmes, como se fosse um texto escrito, não é? Que a gente lê, discute, vê a posição do autor. Filme é a mesma coisa, gente, num certo sentido, né? Você usa o filme para provocar debates em torno de um tema,
né? Vejam que, normalmente, então, por isso que eu estou querendo tirar essa ideia de que eu exibo o filme para ilustrar. Né? Não é isso. Eu exibo o filme como se estivesse lendo um texto em sala de aula. Né? Só que é uma outra linguagem. E também isso, talvez, em médio prazo, ajude a acabar com o preconceito que o aluno, sobretudo, tem quando se passa o filme. Né? Oba, hoje não vai ter aula, né? Vai ter filminho. Né? Então, professor, não, hoje eu estou cansado, vou passar um filme. Né? Também vamos fazer, né, justiça. Né? Mas eu acho que, com o tempo, né, se a gente conseguir ter uma cultura de uso do cinema, né, um pouco mais como um texto, né, esse tipo de preconceito tende a... Aliás, a própria iniciativa do projeto acho que vai nesse sentido também, além de propiciar a experiência cultural, né, que é a segunda possibilidade, que é o filme como um documento em si mesmo, um documento cultural. Né? Então, acho que tem essas duas... desses dois usos que são indissociáveis. Né? E eles podem ser articulados. Quer dizer, eu posso estar exibindo um filme para discutir um determinado ponto, um determinado tema curricular, e também, né, propiciar ao aluno experiência cultural, experiência como cinema, sem, né, necessidade de transitivos. Né? Quer dizer, cinema. Então, o pessoal vai ver um filme, vai, enfim, como parte de uma experiência cultural mesmo. Né? E também, nessa segunda perspectiva, um filme pode ser analisado dentro da perspectiva de se também ajudar o aluno a desenvolver uma leitura do audiovisual, ou seja, um aprendizado de linguagem audiovisual. Quer dizer, aí você pode usar o cinema como um documento em si mesmo, né? Como se fosse aprender a ler, entre aspas, só que aí uma leitura audiovisual, né? Que é uma linguagem. Né? Então, vejam que, num certo sentido, são duas formas básicas, mas essa segunda forma se desdobra em duas. Né? Ou seja, usar o filme para fazer um exercício de aprendizagem do que é a leitura audiovisual e usar o filme como um documento que propicie debates, que propicie experiência cinematográfica, não é? Sociocultural mais ampla. Não é? E um outro jeito de trabalhar é exatamente o filme como já usado mais funcionalmente, vamos dizer assim, dentro de uma perspectiva disciplinar ou transdisciplinar. Tá? Então, o filme como texto gerador, ele pode, eu diria que é uma abordagem mais adequada no trabalho com temas transversais, né? Cidadania, meio ambiente, sexualidade, diversidade cultural. Quer dizer, basicamente, 90% dos filmes, inclusive, se pegarmos todos os filmes das caixas, né, eles permitem discussão sobre valores, né, a partir dessas perspectivas. Né? Chamados temas transversais, né, que podem ser articulados às disciplinas tradicionais. Eu não vejo, né, necessariamente uma dicotomia aí, mas, de qualquer forma, o cinema está pleno de valores, preconceitos, inclusive, não é? Possibilidades de debate, reflexões críticas sobre vários comportamentos. Né? Então, todos os filmes comerciais ou artísticos, né, não gosto dessa separação, mas estou usando aqui para fins, né, ficcionais ou documentais, são veículos de valores, conceitos e atitudes ligados aos temas transversais, com possibilidades de ir além deste enfoque. Né? Então, quer dizer, você pode usar o filme como texto gerador, tomando os cuidados para entendê-lo também, sobretudo, como filme. Né? Ou seja, dentro daquilo tudo que eu falei antes. Né? Escolhas estéticas, perspectivas ideológicas. Né? Mas, enfim, o uso do cinema como um texto gerador, você vê o filme e faz um debate pontual em cima de uma questão ou de algumas questões articuladas. Né? E o filme como documento em si, quer dizer, nesse caso, o filme seria analisado como um produto cultural estético que veicula valores, conceitos, atitudes, representações sobre a sociedade, a ciência, a política, a história. Né? Então, a gente pode pegar um filme e dele extrair, né, várias perspectivas. Né? E o trabalho com o filme, visto como documento cultural em si, também é mais adequado para projetos especiais com o cinema, né, visando a ampliação da experiência cultural e estética dos alunos e do desenvolvimento da linguagem, que acho que é um pouco, sobretudo, o espírito aí do projeto. Né? Ou seja, acho que as escolas ainda têm margem para trabalhar cinema dentro de, por exemplo, semanas culturais, né? nessa perspectiva. Né? Não só na sala de aula, na disciplina de tal, desse ou daquele professor, mas, sobretudo, em semanas culturais em que, enfim, é possível, por exemplo, fazer um ciclo de cinema, né? E aí fazer debates. Né? Acho que até isso ajuda um pouco a superar aquele velho problema básico que é
A aula tem, acho que 50 minutos, né? E o filme tem 2 horas, né? Então, né, como resolver isso? É um problemão, vira um problemão. Então, eu acho que essa segunda abordagem, ou seja, trabalhando o cinema como experiência dentro de semanas culturais, por exemplo, né, pode ser uma saída interessante. Uma vez por semestre, uma vez por ano, de repente já é suficiente para você agregar discussão na escola, né? Porque aí também o aluno vai ver com outro tipo de expectativa, muitas vezes, o filme, né? E exatamente aquele filme visto pode ser desdobrado em sala de aula depois, né? Tá? Bom, uma coisa que eu acho fundamental, que a gente não usa no Brasil, sobretudo, ao assistir um filme, no caso, o professor fazendo a primeira assistência aí do filme, a primeira, enfim, avaliação do filme que ele vai utilizar. No caso dos filmes da Caixa, obviamente, já está, enfim, mais ou menos encaminhado. Mas um filme que você escolha para trabalhar em sala, eu acho fundamental fazer um levantamento do potencial pedagógico do filme. E aí tem algumas questões, né? Quer dizer, por um lado, o levantamento do potencial pedagógico, por outro, a questão do planejamento do filme dentro de um processo maior de aprendizado. E aí, assim, perguntas básicas: o que eu quero com este filme? Em que essa atividade se relaciona com o conjunto da minha disciplina e da área curricular? Quais os limites e possibilidades que essa atividade tem para o grupo de alunos em questão, coisa que às vezes a gente não presta atenção, né? Ou seja, será que aquele aluno, ou naquela faixa etária, ou naquela faixa sociocultural, ou dentro da determinada expectativa em relação ao audiovisual que um aluno tem, será que ele vai absorver este filme da maneira como eu estou propondo ou não? Quais os cuidados que eu tenho que ter para que essa experiência cognitiva não vire um bloqueio cognitivo? Esse é um nó que acontece, né? Isso acontecia muito nas aulas de literatura, antigamente, né? Nós éramos obrigados a ler livros assim, com 8 anos, para os quais não se tinha bagagem cultural. E aí você, às vezes, bloqueava com aquele autor, né? Então, o cinema é um pouco parecido nesse sentido, né? Quer dizer, o professor tem que tomar esse cuidado. Quer dizer, eu me lembro de um relato de uma professora que, por exemplo, exibiu um filme maravilhoso do Akira Kurosawa, Dersu Uzala, né? E não deu certo. Não deu certo. 6ª série. Deu certo. Provavelmente aqueles alunos não querem ouvir nem falar em Akira Kurosawa, não é? Né? Se conseguiram entender o nome, não vão querer, né? Então, vejam que isso foi feito porque, na maior das boas intenções, porque realmente é um grande filme, mas é preciso trabalhá-lo, é preciso chegar lá, né? Não pode partir dele. Um pouco isso que eu quero dizer. Quer dizer, dá para chegar, eu não tenho nenhum preconceito, eu não gosto dessa coisa, tal público não vai gostar, tal público não gosta. Eu não gosto de naturalizar as deficiências culturais das pessoas, não é por aí. Aliás, a escola deve existir exatamente para, né, ampliar repertório, né, e não para reiterar repertório, né? Essa é outra premissa que eu tenho, né? O embate é difícil às vezes, mas precisa, né? Ampliar repertório, né? E eu acho que o cinema ajuda a fazer isso, né? Mas, obviamente, você tem que chegar num filme mais sofisticado, não partir de um filme sofisticado. Agora, existem classes que provavelmente você pode fazer isso. Então, não há fórmula, né? É preciso, por isso, que os limites e as possibilidades que essa atividade para o grupo de alunos para o qual estou planejando. No Brasil, geralmente, planejamento escolar, todo mundo fica, né? Ou é aquela coisa que a gente faz e depois não lê, né? Mas planejamento é uma coisa muito importante, muito importante. Eu acredito muito em planejamento, né? Planejamento real, né? Ou seja, o que eu quero fazer, o que eu quero da minha atividade, quantas vezes eu vou passar um filme no ano, o que eu preciso fazer para... Né? E também o professor pode se planejar para ele mesmo se capacitar, se autocapacitar para trabalhar um filme. Né? Não precisa exibir o filme amanhã. Olha, está todo mundo trabalhando com cinema, então amanhã eu vou passar um filme. Eu, como professor, não gosto muito de cinema, não me ligo muito em cinema, vejo ali o que está passando no shopping de vez em quando. Mas amanhã eu preciso passar um filme, porque senão eu estou ficando para trás. Não precisa. Né? Você pode ser, às vezes, muito bom em outras atividades culturais. Então, se eu quero exibir um filme, é porque eu acho importante, eu gosto, e eu vou me preparar para tal. Uma coisa muito simples, mas que às vezes a gente não... E se preparar significa acompanhar cinema, ver o que está passando, assistir coisas além do que está passando no shopping center, né? Então, ver bastante coisa, né? Pensar, bom, por que esse filme que eu não vi nada, por que a crítica fala bem? Às vezes essa pergunta, esse incômodo, é interessante para que a pessoa cresça em termos de cinefilia, né? Vamos dizer assim. Mas, peraí, não vi nada nesse filme, por que a crítica fala tão bem? Por que a caixinha aqui está elogiando tanto?
Faça essa pergunta muitas vezes, se você travou com um determinado filme. Porque é isso que te faz aprender a ver cinema. A gente aprende a ver cinema, né? Isso eu acho que é importante. E aí também a própria iniciativa. O cinema, inclusive, vai muito além do cinema narrativo. Isso é uma coisa muito importante, né? Normalmente a gente está acostumado a assistir cinema narrativo, ou seja, que conta uma historinha com começo, meio e fim. Só que o cinema vai muito além disso. Então é preciso, né? Então dá para o professor ficar 1 ano se preparando, não tem problema nenhum. Dentro da sua possibilidade de tempo, de interesse, né? De recurso. Né? E, de repente, no ano seguinte, ele com um material acumulado, uma bagagem acumulada, a atividade vai sair muito mais rica e interessante. Outra premissa que eu tenho, que eu estou socializando as minhas premissas em educação aqui também com vocês, né? Não só... Eu sei que isso é difícil, mas o professor ele pode usar 10% do que ele sabe em sala de aula. Agora, ele tem que ter o 100%. Né? Metaforicamente falando, né? Quer dizer, ele não precisa usar todo o conteúdo dele. Né? Às vezes não dá para fazer isso, às vezes você tem que fazer escolhas. Mas o professor tem que estar capacitado. Então, às vezes, isso acontece muito quando eu falo, parece que esse tipo de palestra, de sugestões, assim, estão além das possibilidades. Não estão. Né? Agora, às vezes, dependendo do seu tempo, das suas condições, você tem que demorar mais para chegar num acúmulo de bagagem que lhe permita fazer um trabalho mais otimizado. Né? Agora, e às vezes você vai usar um pouquinho do que você acumulou na sala de aula, mas esse pouquinho vai estar muito mais bem articulado, isso vocês podem ter certeza. Né? Quer dizer, se o professor está correndo atrás do prejuízo, o trabalho em sala de aula fica mais complicado. Vocês sabem disso melhor que ninguém, né? Não preciso aqui dizer isso. Né? Se você está sobrando, às vezes você faz ali uma seleção, tal, mas a coisa tende a sair mais tranquila. Você tem mais controle sobre a atividade, e, inclusive, a resposta dos alunos, para inclusive, seja uma revisão do que você está fazendo, tende a ser mais interessante. Né? Então, o caso do cinema é a mesma coisa. Às vezes você acumulou material, críticas e filmes e leituras que você não vai mobilizar elas em sala de aula explicitamente, mas sim implicitamente. Né? Assistir o filme antes de qualquer atividade. Então, levando em conta a relação do tema com o conteúdo e avaliar o potencial pedagógico. O roteiro prévio é uma polêmica. Eu defendo, tem inclusive professores que não gostam, preferem que as discussões aconteçam de maneira menos dirigida. Eu acho que os dois caminhos são válidos, não há problema, não vejo... Eu, pessoalmente, prefiro o roteiro prévio. Eu acho que o roteiro ajuda o aluno, muitas vezes, a olhar um filme, né? E esse roteiro, que inclusive é um pouco também, né, obviamente, o espírito dos cadernos, né? Pode ser superado, inclusive, no processo. O aluno pode ver coisas ali que não estão nos roteiros, ou não está no roteiro do professor. Isso é bom. Mas o roteiro ajuda a dar uma base para a atividade. Eu defendo particularmente. Uma questão muito interessante, até me lembro de um pai de um amigo meu, que ele ficava bravíssimo quando o mocinho, o ator que ele achava que era o mocinho do filme, morria no começo. Ele desligava, parava de ver. Eu não vou ver mais, para que eu vou ver esse filme? Então, é um pouco assim, esse incômodo que acontece quando um filme não tem a chamada justiça poética. Né? Que isso é uma figura, está lá em Aristóteles, inclusive, né? Milhares de anos já. Né? Justiça poética. Que a justiça poética serve para criar uma catarse no espectador, ou seja, o espectador fica tranquilo, porque, pelo menos no filme, o mundo é justo. Quer dizer, é claro que, às vezes, por exemplo, é um filme que é muito difícil você passar, até no ensino médio, acho que não cabe, mas talvez no 3º ano. Mas é um filme fantástico em relação a isso que você está dizendo, que se chama Os Últimos Passos de um Homem, né? Do Tim Robbins. Né? Enfim... Quem já viu, né? É uma freira, eu vou ter que contar o final, inclusive, para responder a sua questão. Mas é uma freira que atende a um apelo de um condenado, né? Que fala, eu sou inocente, eu estou indo para a cadeira para a pena de morte, mas eu sou inocente, eu não fiz nada. Ela vai lá, então, conversa com o cara, ninguém acreditava nele. Enfim, ela acredita que o sujeito é inocente, então tem todo o encaminhamento para um final, 2 tipos de final, né? Mais convencionais. Ou, bom, o cara é inocente e vai ser morto injustamente, e aí os outros se arrependerão depois, e será toda aquela... Né? Ou, ao contrário, né? Ele é inocente e será, finalmente, perdoado, né? Não vai morrer. Esses são os 2 finais clichê de um filme desse tipo de argumento. Né? Ou seja, o cara que quer provar que é inocente e está lá condenado.
O problema desse filme é que exatamente o final não é assim. Né? Num determinado momento da relação lá com a freira, das confissões e conversas, ele fala, não, eu matei, estuprei. Né? Aí dá um nó no espectador. Ele fala, bom, é um monstro, né? Então precisa morrer, então ele tem que morrer. Só que exatamente o filme, né, estou falando aqui no senso comum, né? Exatamente o filme problematiza isso. Porque o alvo do filme é problematizar a pena de morte como recurso, enfim, jurídico, de justiça. Né? E não se o cara é inocente ou não é inocente. Né? Então, vejam que é um exemplo. Esse filme, estou dizendo, mas é muito difícil passar, acho que ele é um pouco pesado para passar em sala de aula, não sei se... Mas é um exemplo, não é? Que, sobretudo, a educação de adultos é muito interessante. Enfim, um filme como esse, por exemplo. Então, o incômodo deve ser parte do processo. Né? O professor ele não tem que resolver o incômodo do aluno. O incômodo é que, justamente, provoca um debate. E o que ele tem que encaminhar para não virar uma briga de todos contra todos é o debate. Quer dizer, então, ele tem que sistematizar posições. Né? Porque, ainda mais o adolescente, ele tem aquela coisa de quem está certo. Né? Não, quem está certo? Né? Eu estou certo, você está certo, o professor está certo, ninguém está certo. Né? Mas o professor, nesses processos, ele tem que menos resolver o incômodo do aluno e mais sistematizar posições que apareçam no debate posterior e, sobretudo, pedir ao aluno que fundamente suas posições. Explicite o seu incômodo diante de um filme. Ele não concordou, ele não gostou, por quê? E eu acho que esse é o trabalho na escola. Mais que isso é difícil fazer, porque aí é um processo de vida da pessoa, né? Do aluno, né? Então, não sei se eu ajudo, mas eu acho que o incômodo não deve dar tanto medo. A gente não precisa concluir nada numa atividade como essa. O incômodo faz parte do crescimento, do ampliação de repertório. Né, o bom cinema, inclusive, é aquele que não resolve pelo espectador as coisas, né, do mundo. O chamado filme que faz pensar. Exatamente essa a ideia. Né? Então, acho que isso pode ser um aliado do processo e não um problema. Né? Não sei se eu ajudo. Agora, repito, só para não parecer... Às vezes é difícil, porque exatamente se o professor não sabe direito como lidar com isso, pode desencadear um processo de bloqueio cognitivo. Claro. Então, eu insisto nesse... eu estou passando o filme para quê? Quais os cuidados que eu tenho que ter, inclusive com valores dos alunos, né? Mas não é reiterá-los, mas saber chegar na coisa. A internet é uma aliada do professor. Olha, antes da internet, tudo isso aqui que eu falei de preparar, seria muito difícil. Hoje em dia, em qualquer canto do mundo que tenha uma conexão com a internet, ainda que precária, você consegue preparar uma aula, se você for um bom navegador e aprender a navegar, você consegue preparar a aula, baixar material de qualidade sobre filmes que, antes da internet, seria virtualmente impossível. Existem sites norte-americanos, quem lê inglês minimamente, consegue baixar materiais fantásticos. Né? Sites brasileiros, né? Muito interessantes. Informações sobre diretor. Quer dizer, então vamos dizer assim, se você tem 5 filmes no ano, né? Eu vou passar 5 filmes, 4 filmes no meu ano, enfim, independente das escolhas. Né? Vou passar assim. Eu diria que um bom navegador de internet, em 2 horas, monta um material fantástico para uma aula. Exatamente. Então, eu queria destacar esse aspecto positivo. Agora, a internet, eu sou, como experiência cultural, eu sou um cara do século XX. Né? Então, vou dizer bem... Né? Eu parei, assim, eu sou um cara do século XX. Então, internet eu ainda vejo como experiência cultural muito fragmentada. Não é? O aluno acha que a internet resolve tudo por ele, e aí é um problema. Não é? O adolescente, enfim, tende a achar que a internet você resolve desde os trabalhos escolares até ver um filme. Se você vê um filme numa telinha de internet, baixando lá com aquelas interrupções irritantes, não dá. Quer dizer, isso não é experiência de cinema. Né? Agora, a internet é boa para clipes, para pequenos filmes, veiculação, socialização de imagens em geral, é muito interessante. Se o professor, por exemplo, tiver um recurso, quiser selecionar um trecho na internet, enfim, e colocar na internet, é interessante. Agora, por outro lado também, a internet e alguns sites permitem com que vejamos filmes que não existem em DVD. Isso eu acho muito interessante. Quer dizer, o professor que vira cinéfilo, se ele dá o salto,
Fala, gostei de trabalhar com cinema, vou virar cinéfilo. Né? Esse é o sonho, né, de quem gosta de cinema. Né? Tem na internet um acervo fantástico. Filmes, sobretudo latino-americanos. Porque o mercado brasileiro é muito restrito. Né? O mercado de DVDs é muito restrito. E hoje na internet você tem filmes mudos, você tem sites com filmes históricos, trechos de filmes antigos. Quer dizer, e aí, é claro, o professor, a criatividade também ajuda nessas horas. Ele pode usar um filme que, às vezes, é super difícil de maneira interessante. Eu conheço relatos de uso do Encouraçado Potemkin, por exemplo, na quinta série. Agora, é claro, não foi o filme inteiro, né, preparou-se a sala, teve um texto de apoio. Né? E é um filme clássico, considerado difícil. Né? Não sei se eu consegui dar conta, pelo menos, das questões mais amplas. Né? É sempre difícil, né, a gente pensar numa fala que consiga, enfim, atingir um termo médio de qualidade, né, sabendo das diferenças, né, das expectativas diferentes.